Dá um glória a Deus aí. Aleluia. O Senhor é bom, amém? E Ele é maravilhoso. E eu creio que Ele tem algo especial para a minha vida e para a sua vida hoje. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo de número 19. Mateus capítulo de número 19. E o verso é o verso de número 6. Amém? Levante a mão direita e diga comigo: Espírito Santo, dá-me ouvidos para receber a tua palavra. Diga: Senhor Jesus, usa o teu servo para transmitir a tua palavra. Diga: Deus Pai, eu te peço, tome esse lugar com a tua glória e com a tua presença. Quantos podem dizer amém? A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 19, verso de número 6, você pode ler comigo, está na tela, todos juntos, vamos lá? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos ler de novo? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que o Espírito Santo visite cada casamento, cada família neste lugar essa manhã. Que a presença de Deus possa entrar dentro dos nossos lares e desfazer todo engano, mentira e sugestão diabólica. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13, verso 4, anote esse verso, eu vou só citar: digno, elevado, honrado, priorizado sobre todos seja o casamento, o matrimônio, o leito sem mácula, o casamento como instituição e como relacionamento é santo perante Deus. E nos dias que nós estamos vivendo de tanta imoralidade sexual, promiscuidade e desequilíbrio na vida, o Espírito Santo quer trazer para mim e para você essa manhã essa palavra: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento é uma instituição estabelecida por Deus. A nossa sociedade é extremamente hedonista. O hedonismo é quando Deus se torna o centro, quando o homem se torna o centro dos desejos, das vontades que devem ser atendidas. A nossa sociedade é extremamente hedonista, por isso o que vale hoje é a lei do eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, se me faz feliz, então está tudo bem. Isso é a prova do hedonismo, que vai fazendo com que o homem se torne o centro, e tudo que satisfaz o homem então é válido. Estão comigo? Tudo que satisfaz o homem, então se me satisfaz e se me alegra, então é válido. Por quê? Porque o homem se torna o centro de todas as coisas. E eu quero aqui orar por você hoje, para que estas influências não entrem dentro de sua casa, de sua mente e de seu coração. Eu creio no mover de Deus aqui hoje. Quando Jesus afirma isso, então a Bíblia diz: o casamento deve ser colocado acima de todas as coisas. O casamento deve ser colocado acima de tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o teu trabalho não pode estar acima do teu casamento. Mas por melhor que seja o salário, a condição, a posição que te ofereceram, deixa eu te dizer, se o teu trabalho prejudica o teu casamento, isso não é um trabalho, é uma armadilha. Obrigado, meu irmão. Se você não me dá esse apoio, eu estava tentado a parar. Se o teu trabalho prejudica o teu casamento, ele não é um trabalho, ele é uma armadilha. Os teus filhos não estão à frente do teu casamento. Eu priorizo os meus filhos ao meu casamento. Deixa eu te dizer uma coisa: quem prioriza filho, quem ama os filhos, prioriza o casamento. Porque filhos não dão abrigo a um casamento, mas um casamento dá abrigo a filhos. E os seus filhos não serão plenamente felizes, nem plenamente atendidos, se o casamento não for bom.
Portanto, o casamento deve ser colocado em ordem de prioridade, de importância e de valor na nossa vida. Porque o casamento não é obra humana. O casamento não é uma obra humana. O casamento é uma obra divina. Pois tudo que Deus fez era bom, menos uma coisa, a solidão do homem. Tudo que Deus fez, Ele disse que era bom, menos uma coisa, a solidão do homem. Então Ele disse, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma companheira, que esteja como que diante dele, para que não seja mais um homem solitário, mas ele tenha alguém que lhe corresponda. Portanto, se o casamento é uma obra e uma instituição de Deus, só Deus pode legislar sobre ela. Não é a sociedade, não é o homem, nem ninguém. O que Deus inventou, Ele pode legislar sobre ela. Se o casamento é algo criado por Deus, então, meus amados, só Deus pode dizer. Porque não adianta eu pegar, por exemplo, aqui, eu tenho um teclado da Yamaha. Aqui, ó, Yamaha esse aqui. Que outra marca de teclado que tem? Outro? Holland. Não adianta eu pegar aqui o teclado da Yamaha e levar lá na Holland. Adianta? E dizer assim, eu gostaria que vocês da Holland me falassem sobre esse teclado Yamaha. Vai dar certo? Por quê? Porque não foi a Holland que criou esse teclado, foi a Yamaha. Então só a Yamaha pode falar sobre ele. Pode decidir sobre ele, pode opinar sobre ele, pode fazer a manutenção sobre ele. E sabe o que eu quero te dizer? Meu irmão, teu casamento não nasceu naquele cartório, nem diante daquele pastor ou daquele padre. Teu casamento nasceu diante do Deus Todo-Poderoso, e é Ele quem tem a opinião certa sobre ele. Que nós precisamos entender que Deus é o Deus que prioriza o casamento sobre todas as coisas. Em João capítulo de número 2, a Bíblia fala, meus amados, que Jesus levou primeiro os discípulos para um casamento, para depois levar para o templo. É curioso como que alguém está querendo formar pregador, está querendo formar pastor, mas diz assim, olha, eu não vou levar vocês para o templo, eu vou levar vocês para uma festa de casamento. Sabe por quê? Porque o casamento é que vai dar força para a igreja, e não a igreja que vai dar força para o casamento. A gente pensa, meus amados, que é a igreja que salva casamento, e a verdade é que os casamentos é que salvam a igreja. Porque não tem igreja forte sem casamento e família forte. Famílias fortes e casamentos fortes é que fazem uma igreja forte. Então não adianta a gente se iludir com igreja, porque louvamos bem, cantamos bem, mas não temos cuidado da nossa casa, não temos cuidado da nossa família. Aliás, a Bíblia diz assim, meus amados, quer escolher alguém para ser bispo, quer escolher alguém para ser presbítero, quer escolher alguém para ser diácono, então olha como ele trata a esposa, olha como ele cria os filhos, olha como ele cuida da família. Portanto, meus amados irmãos, não há progresso espiritual sem uma vida conjugal saudável e abençoada na presença de Deus. Sim, você acordou cedo para levar uma dessa hoje de manhã. E eu sei que já tem gente que vai fingir que vai tomar água e vai embora. Mas tranca essa porta aí agora. Que eu só estou começando, Como seria para você uma fotografia de sucesso? Porque hoje a gente fica vendo, inclusive, programa dito evangélico. E eu já parei de assistir programa evangélico e ouvir rádio evangélica. Faz tempo. Porque coloca a foto do sucesso como carro, coloca a foto do sucesso como uma viagem, coloca a foto do sucesso como uma casa, e a Bíblia diz assim, eu vou mostrar. Salmo 128 mostra o que é a figura do sucesso. Salmo 128 diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. A Bíblia diz, tudo lhe irá bem. Significa o quê? Sucesso. Feliz será e tudo lhe irá bem. Aí ele vai descrever qual é a imagem. Sabe qual é a imagem que ele escreve? Ele tem os seus filhos e a sua esposa assentado ao redor
da sua mesa. Sabe qual é a fotografia do sucesso para Deus? É uma família que se ajunta ao redor da mesa. Se a fotografia do sucesso é uma família unida ao redor da mesa, então a fotografia do fracasso é uma família separada e dividida. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Portanto, eu queria deixar uma palavra bem clara aqui. O divórcio pode até ser uma opção, mas não é solução. O divórcio não é e não pode ser sua primeira opção. Divórcio não é opção para mim e para você. Se você estiver com a sua esposa aí, diga para ela, para nós, o divórcio não é opção. Quem entende isso? Bíblia aberta, Mateus 19, verso de número 3. Aproximando-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não é a primeira vez que Jesus é tentado em cima de uma palavra. Ouça, isso é importante para nós. Não é a primeira vez que Jesus é tentado em cima de uma palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando alguém pega uma palavra da Bíblia, isolada de seu contexto, ou fora da sua interpretação, e tenta impor a Jesus que ele explique aquilo então. Escute, preste atenção. Antes disso, quando Jesus é tentado em Lucas capítulo de número 4, o próprio diabo no deserto também diz para Jesus, mas não está escrito. Porque o que a gente tem visto hoje é gente que está indo para a Escritura não para conhecer a vontade de Deus, mas para encontrar um pretexto para fazer sua própria vontade. Cuidado, para que a gente não comece a buscar na Bíblia textos que dão respaldo para a gente fazer o que quer. Porque o que eu mais vejo hoje é gente procurando, e é interessante. Onde que diz na Bíblia que eu não posso fazer? Onde que diz na Bíblia que eu não posso ter? Onde que diz na Bíblia que eu tenho que fazer? Ou que eu não possa fazer? E a minha pergunta é bem clara, por que você quer saber isso? Porque eu quero saber a vontade de Deus. Ora, se você quer saber a vontade de Deus, então você não tem que procurar o que você não pode fazer, você tem que procurar o que você deve fazer. Onde que diz na Bíblia que isso está proibido para mim? Porque a pergunta geralmente é essa, quando que a Bíblia diz que é proibido? E eu pergunto, por quê? Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Eu falo, então você fez a pergunta errada. Então você não tem que perguntar o que é proibido, você tem que perguntar o que é indicado. Você está entendendo? Você tem que perguntar o que é indicado. Onde que está escrito na Bíblia que eu não posso fazer? Não, você quer saber o que você pode e o que você não pode, você quer saber o que você deve. Então, se você quer buscar a vontade de Deus, você deve buscar o que você deve fazer e não procurar algo que respalde o que você deseja fazer. Porque entre a sua vontade e a vontade de Deus há uma distância. Todos comigo? Outro dia eu peguei uns homens para pregar isso aí. Aí o homem falou assim para mim, vai bater em cavalo porque o homem não aguenta. Mas como eu amo vocês, eu estou pegando leve hoje aqui. Qual que é a direção da Bíblia? Eles estão dizendo, me dá um meio, me dá um motivo, me dá um respaldo. Eu quero saber por quê. E eles vão usar um texto bíblico.
E esse texto está em Deuteronômio 24, verso de número 1. Quando lá, Moisés fala realmente sobre uma carta de divórcio. Ele diz assim, ó, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não achar graça aos seus, mas que coisa, hein? Se ela não achar graça aos seus, por haver ele encontrado nela alguma coisa vergonhosa, far-lhe-á uma carta de divórcio e lhe a dará na mão e despedirá de sua casa. E aí você lê o texto todo e você pergunta assim, mas tem que ter alguma coisa que me dê um motivo mais claro. Está muito vago o motivo, não está? Sim ou não? Então eles estão diante de Jesus dizendo assim, aí, pode ou não pode divorciar? Deve ou não deve divorciar? Porque eles querem saber a vontade de Deus ou porque eles querem um pretexto? Porque eles querem um respaldo para fazer o que eles desejam. Trocar de esposa, procurar outra, divorciar. Por favor, essa não é uma mensagem contra pessoas divorciadas. Essa é uma mensagem a favor do casamento. A gente tem que saber diferenciar. Não é porque você fala a favor de uma coisa que você está condenando os que fizeram ela. O que eu estou dizendo é que quem sabe se alguém tivesse pregado isso anos atrás, se você tivesse assimilado isso, ou outra, ou seu cônjuge assimilado isso, talvez você não estaria nessa condição hoje. Amém? Portanto, não é uma mensagem de ofensa a ninguém, nem de discriminação a ninguém. É uma mensagem bíblica, porque eu creio que a igreja está precisando disso. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela e não achar graça aos seus, para mim o Espírito Santo fala muito nisso. Sabe por quê? Porque o mal está nos nossos olhos. A Bíblia diz, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo tem luz. Mas se os seus olhos forem maus, tudo é trevas. Para quem tem bons olhos, ele sempre vai encontrar um bom motivo. Para quem tem maus olhos, ele sempre vai encontrar um motivo também. Então quem vem aqui e tem bons olhos, ele vai ver tudo lindo e maravilhoso no culto e vai aproveitar o melhor do culto. Quem vem aqui e tem maus olhos, o que acontece? Ele vai achar problema em tudo, vai achar defeito em tudo, vai achar dificuldade em tudo. Uma pessoa que tem bons olhos, ele olha para você e vê suas qualidades. Uma pessoa que tem maus olhos, ele olha para você e vê os seus. Então eu cheguei ao entendimento que um grande problema, e por onde eles estavam caminhando, é justamente isso. Quando você deixa de olhar para o outro com bons olhos. Então ele olhava para o corpo dela, quem sabe, olhava para a maneira como ela cuidava da casa, olhava para a maneira como ela se comportava, e porque ele tinha maus olhos, o que acontece? Tudo que ele vê é mal. Não combina comigo, não está certo comigo, a gente não bate. Incompatibilidade de gênios. Só que a Bíblia não diz nem que a união é mental, nem a união de alma. A Bíblia diz que é uma união de carne. A união é física. Se é uma união física, só algo físico pode separar. É por isso que a Bíblia diz que é até a morte. Porque o que é físico acaba com a morte. Não se preocupe, você não vai estar casado na eternidade. Mas você vai estar casado até morrer. Poxa, mais uns 50 anos. Tudo bem. Mas o que eles estão procurando? Estão procurando um motivo para que aos seus próprios olhos, da sua própria maneira. E muitas vezes nossos olhos estão corrompidos, sabe por quê? Porque nós temos colocado continuamente coisas más diante dos nossos olhos. Por isso a gente deve fazer uma aliança. A Bíblia diz, não colocarei coisa má diante dos meus olhos. E a gente tem assistido muita coisa que privilegia tudo menos o casamento. Quando eles lançam essa pergunta para Jesus, eles estão querendo arrumar um pretexto para fazer o que desejam e não para cumprir a vontade de Deus. E hoje eu tenho ouvido e visto muita gente que está procurando a opção do divórcio para satisfazer sua própria vontade. E esta é a frase que eu mais tenho ouvido, porque eu tenho o direito de ser feliz. Então Jesus vai responder. Mateus 19, verso 4. Mateus 19, verso 4. Então respondeu ele: não tendes lido
Olha um ponto bom. Não tendes? O que você anda lendo? O que você anda assistindo? O que você anda vendo no YouTube? O que você está vendo no Facebook? Qual é a sua novela preferida? Sua série do momento? Ele falou assim, onde vocês estão buscando informação? Porque Jesus vai aqui dizer assim, ó, porque o livro que eu estou lendo está escrito assim, ó, o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher. Qual é o tipo de informação que vocês estão recebendo? Ou seja, ele está dizendo que a gente vai caminhar pelas informações que nutrem a nossa mente. Estão comigo ou não estão? Quais são as informações que vocês estão tendo? E aí ele remete, olha só, vocês não têm lido, vocês não olharam o que a palavra de Deus diz. Então a gente precisa sempre voltar à palavra. Algo que Deus falou comigo um tempo atrás, assim, ó, é importante sempre recorrer à palavra para que ideias velhas não voltem para sua mente. É importante recorrer à palavra para que ideias velhas não voltem à sua mente. E ele diz assim, aonde vocês estão lendo? E ele fala assim, nós estamos lendo em Deuteronômio. Ele falou, mas antes de Deuteronômio, Deus fez homem e mulher. E disse o seguinte, Deus fez homem e mulher. E disse, segue o texto, no capítulo 19. E disse, por esta causa deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aleluia! Ou seja, a Bíblia diz o seguinte, ó, há uma informação. Qual é a informação? Primeiro, Deus os fez. Então a resposta não está no tribunal, a resposta não está nos livros da psicologia, da psiquiatria, em livros de autoajuda, em programas de reconciliação matrimonial, mas a resposta está no fabricante. Quem idealizou, quem projetou tem a planta original e pode responder. Quem entende isso? Outro dia a gente estava lá, a gente fez uma obra lá em Mogi das Cruzes da nossa igreja, e nós tivemos uma dificuldade por causa de um encanamento lá, e a gente não sabia. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir lá, a pessoa que fez a empreitada para nós, que fez toda a obra, e perguntar, ó, com respeito a esse cano, essa saída aqui. Ele falou, não, isso aqui está aqui, ó. Ele foi lá, só virou uma válvula, pluf, resolveu todo o nosso problema. Deixa eu te dizer, quem criou sabe consertar, quem criou sabe como ajustar, quem criou sabe como fazer. Então, em vez de recorrer à nossa vontade, ao nosso desejo, vamos voltar para a vontade dele e descobrir qual é o plano original de Deus. Então ele diz, uma coisa é certa, Deus os fez, macho e fêmea os fez. Aleluia! Criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Colocou um diante do outro e diz assim, eu os fiz, e eu os apresentei, porque casamento não nasce na terra, casamento nasce no céu. Família não é uma ideia terrena, família é uma ideia celestial. Pois Deus lá no céu já vivia em família, Pai, Filho, Espírito Santo, e ele disse assim, na terra vai ser igual também, pai, mãe e filhos. Dê um aplauso ao Senhor. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. E ainda no verso de número 5, ele dá duas realidades sobre o casamento. E ordenou, pois, deixará, marque a palavra deixará. Deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só. Ou seja, primeiro, o casamento é um rompimento com a família de origem. Deixa eu te dizer, o dia que você saiu da casa do teu pai, o dia que você saiu da casa da tua mãe, você rompeu com aquela família. Ah, não vou mais voltar lá, não é isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco estou indo para a casa da minha mãe, vou almoçar.
O que eu estou dizendo é o seguinte: quando eu saí de lá, algumas coisas você precisa anotar e saber. Primeiro, houve um rompimento. Sua nova família agora é a sua esposa. Pai, mãe, irmãos agora viraram seus parentes. Mas sua nova família é a sua esposa. Sua nova família é o seu marido. E quando a gente coloca as coisas na ordem e na prioridade certa, aleluia, você vai entender. Entre a minha esposa e a minha mãe, minha esposa. Entre a minha esposa e meu pai, minha esposa. Entre a minha esposa e os meus filhos, minha esposa. Sabe por quê? Porque essa é a ordem que Deus colocou. E quando a gente coloca as coisas na ordem certa... Agora troca aqui, coloca o dó depois do ré e o ré antes do dó, que você vai ver. Então, o casamento tem uma ordem de prioridade. É por isso que a Bíblia diz assim, ó. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. É melhor serem 2 do que 1. E o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Quando um homem e uma mulher se juntam, logo eles vão ter um filho. E isso é que torna o cordão de 3 dobras. Falaram para você que a terceira dobra era Deus, né? Falaram. Mentiram para você a vida inteira. O cordão de 3 dobras é o homem, a mulher e o seu filho. Que não se rompe facilmente, mas se rompe. É até uma incoerência. Porque você vem falando que é melhor serem 2 do que 1. E tudo que está falando de 2 é vitorioso. Só vai romper quando Deus entra? Leia a Bíblia, né, gente? Mas ele disse que o cordão de 3 dobras vai se romper, com dificuldade, mas vai se... Então ele está dizendo, não é fácil sair da família. Não é fácil deixar de ser o filhinho da mamãe. E tem muito marmanjo aqui que ainda é o filhinho da mamãe. E tem irmã que só está quietinha para não arrumar confusão, mas por dentro ela está assim, ó, yes! É porque o feijão da minha mãe. É porque minha mãe sim é que passava um colarinho. Ah, quando minha mãe fazia isso, safado. A irmã está quietinha, mas por dentro fala assim, yes. Não é fácil romper o comodismo, porque lá você era filhinho e agora você tem que ser o homem. Porque lá você era a princesinha do papai, mas agora você é a dona de casa. Porque lá você tinha a atenção e o cuidado, e agora é você que tem que dar atenção e cuidado. Portanto, não é fácil a gente sair da vida de filho, onde a gente só recebe, e entrar na vida de marido ou esposa, onde a gente tem que dar. E isso é o problema das pessoas. Ai, meu Deus. Não, mas eu estou com fome que deixa almoço. Você é louco? Estava tendo um jejum de churrasco aí por causa desse negócio da dança, que inventa esse jejum. E hoje nós vamos quebrar esse jejum de carne lá na casa do meu pai, onde terminou o festival. Aí saindo daqui eu fui comprar uma pizza. Aí a Ana Júlia, pai, tem alguma coisa de carne nessa pizza que eu não aguento mais, estou 40 dias de jejum por esse festival. Aí eu falei, eu pedi uma pizza de frango, ela quase me matou no carro. Claro que eu não pedi de frango. Era só uma piada. É o que eu estava falando mesmo? Ah, sim! E esse é o problema do motivo que as pessoas entram pelo casamento. Porque quando você nasceu para receber amor, cuidado, carinho. Sim ou não? Mas quando você entra num casamento, você não entra para receber. Eu estou entrando no casamento para ser feliz, vai dar errado.
Eu estou entrando no casamento para me completar. Vai dar errado. Eu estou entrando no casamento porque eu sinto que algo está faltando em minha vida. Vai dar errado. Já deu. Entre no casamento porque você está tão feliz que tem felicidade para dividir. Entre no casamento que você está tão satisfeito que você tem satisfação para compartilhar. Entre no casamento porque você se sente completo e então você pode se dar por inteiro ao outro. Porque você não casa para ser o remendo do outro, você casa, e o outro não casou para ser o seu remendo. Mas é o amor. A Bíblia diz que o amor é doador, o amor não é receptor, ou seja, quem ama dá, ou seja, eu não casei para ser feliz, eu casei para fazer feliz. Você ama a sua esposa, você ama o seu marido, e então porque você ama, você casa para quê? Para dar, para oferecer. Ai, eu não estou recebendo o que eu imaginava. Mas você não casou para receber, você casou para dar. E se você quer viver a plenitude do casamento, comece a dar. Comece a dar, comece a dar, comece a dar e continue dando. E você vai perceber que você vai viver um casamento extraordinário. Porque você está cumprindo o seu propósito. Portanto, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Mas unir-se-á de tal maneira que já não serão mais dois. Porque o casamento acaba com uma coisa, ele acaba com a individualidade. Ele acaba com a sua senha particular do Facebook. Ele acaba com a sua senha do celular e das conversas de WhatsApp. Ele acaba com o meu dinheiro e o seu dinheiro. O que eu ganho e o que você ganha, porque agora não tem mais o que eu ganho e o que você ganha, só tem o que nós ganhamos. Quem ganha mais lá na sua casa, Bispo Júlio? Não, nós ganhamos igual. Porque não tem mais o que eu ganho e o que ela ganha, só tem o que nós ganhamos. Não tem mais o meu carro e o seu carro, só tem o nosso carro. Não tem mais o meu filho e o seu filho. Isso acontece quando a gente tem assim, quando está comportado é meu, quando está dando problema é seu. E aí tem aquela de um pastor amigo meu, ele estava pregando e o filho dele começou a correr. Que às vezes isso acontece. Graças a Deus eu passei dessa fase. Mas logo vem os netos, aí não sei, logo daqui a anos, né? Mas correndo, começou a correr. E o pastor amigo meu virou assim, e estava o filho dele correndo, e ele gritou assim: não tem mãe essa criança. Mas a pastora estava sentada na primeira fileira e ela era forte, a Rosalie era forte, e ela virou assim: tem mãe e tem pai também. Mas então não tem mais meu e não tem mais seu, só tem o... Porque já não são mais dois, são um. É cumplicidade, é unidade, unicidade. Portanto, não é mais aproximar, não é mais juntar. Sabe o que é? Ó, não é mais estar perto, não é mais estar junto. Separa agora a água que eu quero ver.
por isso que toda pessoa que separa, ela deixa um pedaço e leva um pedaço. Porque casamento não foi uma aproximação, não foi uma sociedade. Casamento foi uma fusão. Foi uma mistura de dois, que já não são mais dois, é um. Já não são mais dois. Diga comigo, fim da vida de solteiro. Se já não são mais dois, quer triunfar no casamento? O eu não pode prevalecer. Ai, Jesus, o que eu vim fazer aqui hoje? Diga glória a Deus. O que Deus uniu, o eu acabou, gente. E é o seu eu que está matando. Eu penso, eu acho, quando o eu está em primeiro lugar, e os meus sonhos acabaram. Ai, por que eu te amo? Eu vou contratar ele. Onde eu for pregar, vai comigo. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 22. Se tem alguém que pode glorificar a Deus aqui. Vamos ler, irmãos. Vamos ler. Vamos ler. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Vamos ler de novo, vamos lá, vamos lá. Quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Vamos dar um aplauso a Jesus. É Deus que apresenta o homem à mulher. É Deus que apresenta a mulher ao homem. O divórcio é remar contra a vontade de Deus e contra os planos de Deus. E isso é cansativo, é desgastante. Quem está comigo? Ainda em Mateus 19, volta lá e eu preciso terminar. Nos dias de Jesus, como nos dias atuais, a imoralidade sexual é que estava sendo uma seta contra o casamento. E isso vem se multiplicando nos nossos dias. Seja pelo acesso irrestrito que os canais pagos muitas vezes dão a algumas pessoas. A pornografia e o adultério virtual têm tomado conta. E Jesus disse que isso tudo nasce no coração. É por isso que ele diz que se olhar com intenção impura, já cometeu o adultério. Já pecou. Mas como é que a gente faz hoje? As mensagens que são trocadas, os sites e vídeos que são acessados. Hoje a pornografia é um dos vícios que tem dominado o mundo mais do que droga até se bobear.
que tem limitado pessoas e trazido imagens corrompidas à sua mente. Em 1 Coríntios capítulo de número 6, diz que toda relação fora do casamento, ela produz uma ligação entre essas duas pessoas que se relacionaram. Ela liga uma pessoa a outra, porque a conjunção carnal ela é a ligação entre um homem e uma mulher. E nos dias de hoje, nós estamos sendo tão afetados e tão bombardeados nisso, que os índices de divórcio cada vez mais sobem e crescem. Mas eu acredito que que é possível. Eu acredito que é possível que a igreja se torne um ponto de diferença, um ponto fora da curva, porque nós entendemos qual o meio para vencer tudo isso. Eles replicaram no verso de número 7. Porque mandou Moisés então dar carta de divórcio e repudiá-la. Eles disseram, o senhor não aprova o divórcio, mas o divórcio está legalizado. Não é porque uma coisa é legalizada que ela precisa ser aplicada à minha vida. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Mas Moisés mandou sim. Mandou porque era mais importante preservar a estrutura familiar. Então sabe o que ele disse assim, ó, vocês vão ter que procurar um escriba, vai ter que fazer um documento. Na verdade ele organizou para que isso não virasse uma bagunça. Mulher sendo largada aqui, homem sendo largado lá, e ninguém sabe quem está com quem, como é que é, e ele organizou as coisas. Então na verdade foi um ajuste. Foi como um remendo, para que a coisa não ficasse bagunçada. Mas sim, toda relação fora do casamento é ilícita, é pecado, ofende a Deus. E a Bíblia diz que todo pecado que você comete, ele é fora do teu corpo. Se eu mentir, não é no meu corpo. Se eu maldizer alguém, não é no meu corpo. Mas a Bíblia diz que se adulterar, se prostituir, é um pecado que está no corpo. E como é que eu tiro isso? Como é que eu me liberto disso? Portanto, namorados que estão aqui, é pecado se relacionar com a sua namorada antes do casamento. Homens e mulheres adultos, só o casamento. Guarda a santidade do sexo, guarda a santidade da relação íntima. Isso é um privilégio e um presente de Deus. Porque eu quero aqui dizer, talvez você já fez sexo, mas você não casou ainda. Você só vai entender o presente que é a relação íntima de um homem e de uma mulher, quando você fizer isso debaixo da luz e da santidade do casamento. Alguns pilares ele colocou ali, e a gente precisa voltar a isso. Eu não estou dizendo que isso é mágica, eu não estou dizendo que a gente resolve isso, eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui hoje com o mundo resolvido, mas eu estou dizendo para você que a Bíblia continua afirmando que só a santidade do casamento é a segurança que vai prevalecer nesse mundo. E eles disseram, mas tem motivo? Tem. E Jesus vai dizer no verso de número 8 a resposta principal. Disse-lhe Jesus, tem um motivo. E tem um porquê isso tem acontecido. Pela dureza, pela dureza dos vossos corações. Pela dureza dos vossos corações. E só tem um jeito. Coração duro tem que ser trocado. Portanto,
tirarei de vós, diz a palavra lá em Ezequiel, o vosso coração de pedra, e dar-lhes-ei um coração de carne. Tirarei de vocês o coração duro, e vou dar um coração capaz de obedecer a minha vontade. Sim, com o seu coração você não obedece. Com a sua mentalidade você não obedece. Só um novo coração faz você obedecer e te dá condição de andar debaixo de obediência, para fazer toda a vontade de Deus. Eu não estou casado por qualidades minhas. Aliás, eu fico pensando, só Deus, para essa moça me aguentar. Às vezes eu penso assim, que vantagem ela leva de ser casada comigo? Um dia eu estava pensando nisso. Falei, gente, que vantagem ela leva? Eu levo todas as vantagens, mas que vantagem ela leva? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é a minha mente nem o meu coração que sustenta meu casamento, mas é a nova mentalidade e o novo coração, nascido em Cristo Jesus, que nos dá a condição de viver uma vida conjugal bendita, abençoada, na presença do Senhor. Portanto, digo e repito aquilo que Jesus nos disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Fique de pé. Dai glória a Deus. Para nós, o divórcio não é uma opção. Pelo menos não uma opção viável, não uma opção que vale a pena. Eu quero fazer 2 orações aqui. A primeira oração, eu queria que, se possível, todos os casais que aqui estão, marido e mulher, como Deus os criou, casados, na bênção do Senhor, que vocês pudessem, nesse momento orar e dizer que para vocês o divórcio não é opção. Não é. Tem mais alguém que podia dizer, como o irmão diz, divórcio para mim não é uma opção. Não é uma opção, não é. Para mim, eu abro mão disso hoje. Isso não vai mais ocupar minha mente nem o meu entendimento. Deus vai trazer algo novo aqui entre nós. Não é, a nossa oração hoje é dizer não é. Não é a saída, não é o caminho de saída. A saída é o coração quebrantado, a saída é humilhar-se diante do Senhor, a saída é sujeitar-se à vontade dEle, a saída é abrir mão, é combater a carne, porque a carne está dizendo para separar, porque as obras da carne, entre elas estão divisão, entre as obras da carne está a divisão, mas os frutos do Espírito é que vão prevalecer na vida do casal cristão. Vamos orar? Vamos orar? Nós queremos orar, Senhor, nesta manhã. E eu creio que o Senhor está nos alinhando com as Escrituras, nos alinhando com a Tua palavra. Macho e fêmea os criou. Homem e mulher foram criados por Ti, entregues um ao outro para uma vida de companheirismo, santidade, amor e bondade. Senhor, as setas do divórcio correm por todos os lados, voam tentando nos atingir na mente e no sentimento todos os dias. Mas nós queremos declarar uma casa blindada, lacrada, fechada, cercada e guardada no amor do Senhor. Bondade de Deus desça sobre o teu povo, vida de Deus desça sobre os teus filhos, graça de Deus desça sobre os teus aqui, e que o nosso casamento seja um casamento, Senhor, fortalecido pela palavra,
sustentado pela tua presença, renovado no teu amor, banhado no óleo do Espírito Santo. Que o avivamento de Deus esteja em nossa casa, e que a ideia do divórcio não prospere quando semeada, seja combatida e seja vencida. Que a bênção de Deus se renove sobre os casais, em nome do Senhor Jesus. Porque para nós o divórcio não é uma opção. Quem crê, diga amém. Que Deus abençoe os casais aqui neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por aquelas pessoas que estão solteiras, por aquelas pessoas que estão divorciadas. Quero orar por aquelas pessoas que precisam se alinhar com a vontade de Deus. Precisam se alinhar com a vontade de Deus. Quero orar para que o Espírito Santo venha libertar da prostituição, da promiscuidade, das distorções, das mentiras e dos enganos de Satanás. Portanto, se você está aqui hoje, a Bíblia diz que a preocupação do marido, a prioridade do marido deve ser em como agradar a sua esposa. E a preocupação da esposa, a prioridade da esposa é em como agradar o seu marido. Mas o que não está casado, a sua prioridade, 1 Coríntios 7, é como agradar ao Senhor. Todos que estão ligados pelo casamento têm uma prioridade: agradar a Deus? Não. Agradar sua esposa e agradar seu marido. E todos que estão fora do casamento têm uma prioridade: como agradar ao Senhor. Portanto, se você está aqui, está fora do casamento, você tem uma prioridade: como agradar ao Senhor. Vamos orar? Pai, talvez pessoas estão feridas e machucadas, confusas e sem direção, por estarem fora desse ambiente do casamento. Mas que a manhã de hoje seja esclarecedora, mas também abençoadora, pois aqueles que estão fora do casamento têm uma prioridade: como agradar a Deus. Que todos aqui possam viver uma vida saudável, curada, abençoada, em Tua presença, para a glória do Teu nome, para descobrir como agradar ao Senhor. Se nós aqui dissemos que o divórcio para nós não é opção, você que está fora do casamento, diga: a minha primeira opção é agradar ao Senhor. A minha primeira opção é em agradar ao Senhor. E sabe de uma coisa? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Que Deus abençoe a família. Que Deus abençoe o casamento. Que Deus abençoe os solteiros. E que possamos continuar entendendo que o Senhor reina sobre a nossa vida. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Ele.